Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui mais uma aula. Essa é a nossa quarta aula do nosso curso Gabaritando o Processo Civil. Pessoal, nessa nossa quarta aula, o tema será execução e procedimentos especiais. Então, vamos resolver várias questões aí desses dois temas e fazer bastantes, comentários pertinentes, para que a gente possa cercar o máximo possível as informações que podem vir cair na sua prova aí. Não se esqueça, tá, pessoal, de postar você assistindo essas aulas, marcar lá no Instagram, vai ser um prazer aí poder ver, acompanhar os estudos de vocês. E se vocês derem uma lida nesse QR Code aí, vocês vão ter acesso também a várias outras plataformas, como o grupo do Telegram, onde eu compartilho vários outros materiais, o canal do YouTube. Então, fiquem à vontade aí para a gente manter a nossa parceria no estudo do processo civil. Vamos lá, sem perder tempo, vamos para a nossa primeira questão. A questão diz o seguinte aí, pessoal. Diante de impasse sobre a interpretação de cláusula contratual entre a empresa ABC e a empresa XYZ, a primeira ingressou perante juízo arbitral com um pedido de cobrança de pagamento de multa contratual. Inexistindo acordo entre as empresas, foi proferida sentença condenando a empresa XYZ ao pagamento do valor de R$ 100 mil. Diante do não pagamento voluntário, caberá à empresa ABC, letra A, promover cumprimento de sentença, tendo em vista possuir um título executivo judicial, promover ação de execução, tendo em vista possuir um título executivo extrajudicial, já que a sentença não foi proferida pelo Poder Judiciário, e sim pela Justiça Arbitral. Letra C, promover a homologação judicial da sentença arbitral e só então requerer o cumprimento de sentença ou ingressar com ação de cobrança perante o Poder Judiciário, tendo em vista a sentença arbitral não possuir eficácia executiva. Pessoal, então, essa questão aqui nos coloca no seguinte impasse, né? Essa sentença arbitral aí, que condenou a empresa XYZ ao pagamento de R$ 100 mil, ela é ou não é um título executivo? Se for um título executivo, ela é um título executivo judicial, extrajudicial? Ela precisa de alguma coisa, de algum procedimento prévio para se tornar um título executivo? Bom, pessoal, o rol dos títulos executivos a gente encontra nos artigos 515 e 784. Nesses artigos estão, respectivamente, o rol, né, dos títulos executivos judiciais e dos títulos executivos extrajudiciais. É de suma importância, pessoal, que vocês deem uma lida aí com carinho, né, nesses artigos para que vocês tenham bem fresquinho na mente de vocês quais são os títulos executivos que nós temos no CPC, no Código de Processo Civil. Aqui no 515, ó, nós temos os títulos executivos judiciais, como, por exemplo, as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de uma obrigação, a decisão homologatória de uma autocomposição judicial, ou então a decisão homologatória de uma autocomposição que foi feita extrajudicialmente, o formal e a certidão de partilha. E aí eu queria que você, pessoal, tivesse uma atenção especial nesse inciso 5º aí, ó, o crédito de auxiliar da justiça, quando as custas, emolumentos ou honorários tiverem sido aprovados por decisão judicial. Então, por exemplo, se em sede de uma ação o juiz, né, aprova os honorários de um perito, esse crédito aí, pessoal, ele se consubstancia num título executivo judicial, ok? A sentença penal condenatória transitada em julgado. Olha só o inciso 7º aí, pessoal. A sentença arbitral. Então, a sentença proferida lá pela arbitragem, pessoal, ela é um título executivo judicial. Cuidado com a pegadinha aqui, tá, pessoal? Em que pese a arbitragem não se confundir, né, com o poder judiciário, o CPC de 2015 reconheceu a sentença arbitral
como um título executivo judicial, né? Então, as pessoas às vezes pensam, né, que pela arbitragem não ser, né, judiciário, então não seria um título executivo judicial. Não, o legislador optou por incluir ela no rol dos títulos executivos judiciais. Além dela, também temos a sentença estrangeira, que for homologada pelo STJ, e a decisão interlocutória estrangeira após a execução do exequatur, né? Então, esses são os títulos executivos judiciais. E no 784 você vai ter os títulos executivos extrajudiciais, né? Ou seja, aqueles que na sua formação nós não temos a participação do judiciário. A letra de câmbio, nota promissória, né? O cheque, a olha só o inciso 3 aí, ó, o documento particular assinado pelo devedor e duas testemunhas, o instrumento de transação referendado pelo MP, Defensoria Pública, Advocacia Pública, né? Nós temos vários aí. Eu gostaria de chamar a atenção de você para o inciso 10, o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio. Então, pessoal, hoje aquele crédito, né, de um condomínio edilício que esteja, né, previsto na convenção ou então aprovado em assembleia, ele é um título executivo extrajudicial. Não era, mas agora com o CPC 2015 é. Então, fique atento aí, tá, pessoal? Nesse inciso 10, eu sinto que talvez ele possa ser importante na nossa provinha aí. Professor, por que é importante, né, a gente saber se a gente está diante de um título executivo judicial ou extrajudicial? Todos eles não ensejam a propositura de uma execução, a obtenção de uma tutela executiva? Sim, pessoal, né? O título executivo, seja ele judicial ou extrajudicial, ele autoriza, né, o credor promover a execução. Só que nós vamos ter uma diferença de procedimento, de como fazer essa execução, a depender da natureza do título executivo, né? Por exemplo, se você tem um título executivo judicial, você vai fazer o que nós chamamos aí de cumprimento de sentença. Agora, se o que você tem é um título executivo extrajudicial, cabe aí ao credor promover uma ação autônoma, né? Uma ação de execução. Então, o título executivo extrajudicial, ele vai ensejar, né, a instauração de uma relação jurídica processual, enquanto que o título executivo judicial, não. Você vai fazer um cumprimento de sentença, né? Ou seja, aquele processo ele vai só seguir, né, uma nova etapa, etapa essa executiva. Como é que se iniciam aí, né, esses procedimentos? Se for um cumprimento de sentença, através de uma simples petição. Agora, se for uma ação de execução, nós vamos ter que ingressar com esta ação através de uma petição inicial. O executado, no cumprimento de sentença, ele é intimado, ao passo que, na ação de execução, ele será citado. E as defesas do executado também vão ser diferentes, né, pessoal? Se nós estamos aí num cumprimento ou numa ação de execução. Lá no cumprimento, nós temos uma impugnação ao cumprimento de sentença, enquanto que a defesa do executado na ação de execução são os embargos à execução. Então, veja aí, né, pessoal, que são coisas diferentes a depender do título executivo que você tem. Beleza, pessoal? Então, olha só, voltando lá para a nossa questão, a gente consegue agora, né, concluir que a resposta correta é a letra A. Como eu estou diante de uma sentença arbitral, a gente viu, né, lá no artigo 515, que nós temos um título executivo judicial. Logo, a empresa ABC pode promover o cumprimento de sentença. A letra B está errada, né, ao dizer que o título é extrajudicial e, portanto, caberia uma ação de execução. Não. A letra C está errada ao dizer que essa sentença arbitral precisaria de uma homologação para ser um título, né, executivo, e não é verdade. Cuidado aí, tá, pessoal? O que o artigo 515 exige homologação,
é a sentença estrangeira. A sentença, né, proferida em outro país, para ela ser executada aqui através de um cumprimento de sentença, ela precisa ser homologada, né, pelo STJ. Agora, a sentença arbitral não. A sentença arbitral não precisa de homologação, tá bom? E a letra D diz que seria uma ação de cobrança, porque sentença arbitral não é título executivo. Errado, tá bom? Então, a correta aí é a letra A de amor. Vamos para a próxima. Cláudia, intimada pelo juízo da vara Z para pagar a Cleide o valor de R$ 20.000, com fundamento em cumprimento definitivo de sentença, realiza, no prazo de 15 dias, o pagamento de R$ 5.000. De acordo com o que dispõe o CPC, deve incidir multa de 10% e honorários advocatícios sobre 15 mil, multa de 10% sobre 15 mil e honorários advocatícios sobre 20 mil, multa de 10% e honorários advocatícios sobre os 20 mil, multa de 10% e honorários advocatícios sobre R$ 5.000. Pessoal, uma questão curta, né? Cá entre nós uma questão meio bestinha, ao meu ver aqui, mas vamos usar ela aqui para a gente poder explicar algumas coisas aí. Nós estamos no cumprimento de sentença, então a gente tem um título executivo judicial, né? Não houve o cumprimento, né, espontâneo. A Cleide promoveu o cumprimento de sentença. A Cláudia, em 15 dias, ao invés de pagar 20 mil, pagou 5 mil. E aí, então, a questão pergunta, vamos ter a incidência de multa, de honorários, sobre qual valor, né? E fica oscilando aí, 15 mil, 20 mil, 5 mil, né? Pessoal, olha só, vamos pegar essa questão aqui para a gente estudar juntos o procedimento, né? O fluxograma do cumprimento de sentença. Imagina, então, ó, que nós tivemos aí um processo que já teve, né, a sua fase cognitiva, a sua fase de conhecimento, durou, sabe-se lá, quanto tempo, né, quantos anos, e aí foi proferida essa sentença lá nesse processo. E vamos imaginar, pessoal, que essa sentença aí reconheceu, né, a exigibilidade de uma obrigação de pagar, ou seja, uma sentença que condenou, né, o fulano a pagar determinada quantia. Se porventura esse devedor não cumprir espontaneamente, né, não pagar espontaneamente essa quantia na qual foi condenado, né, que o credor deverá fazer aí? O credor deverá fazer aquele requerimento, aquela simples petição, lembra lá? Iniciando o cumprimento de sentença. Porque a sentença, que reconhece uma obrigação de pagar, é um título executivo judicial. Lembra lá? Artigo 515, inciso 1º. Pois é, não pagou, então vamos fazer o cumprimento de sentença que se inicia através de um requerimento de uma simples petição. E aí, professor, o que acontece depois? Pessoal, o juiz vai receber, né, este requerimento e vai intimar o executado, para que o executado possa fazer o quê? Pagar. Qual é o prazo que o executado tem para efetuar o pagamento dessa quantia aí? O prazo, pessoal, de acordo com a lei, é de 15 dias. Então, ele teria aí 15 dias, né, de acordo com o STJ, 15 dias úteis, né? Então, a gente não vai contar os feriados, né? Ou seja, aqueles declarados pela lei como sendo feriados, sábado, domingo, enfim. Mas nesses 15 dias, nós podemos nos deparar aí, né, com diferentes condutas do executado, né? Basicamente, nós teríamos aí 3 condutas possíveis do executado: pagamento integral, não pagamento ou o pagamento parcial. Se eventualmente o executado, nesses 15 dias que a lei lhe confere, ele efetua o pagamento total, né, da quantia que está sendo executada, nós vamos ter aí a satisfação do crédito e, consequentemente, a extinção da obrigação, né? Essa execução aí, portanto, né, vai ser extinta. Agora, se ele não paga, né, se ele deixa transcorrer esses 15 dias e não efetua o pagamento, a lei prevê a incidência aí, né, pessoal, de uma multa de 10% e também a incidência de honorários advocatícios de 10% sobre aquela quantia devida.
né? Então, veja aí na esquerda, né, da sua tela, que aquela quantia lá, né, inicialmente fixada na sentença, foi acrescida agora de multa de 10% e honorário de 10%. Professor, e se nesse prazo de 15 dias ele não paga toda a quantia executada, mas paga uma parcela dessa quantia? Então, por exemplo, a quantia que está sendo executada é de 10 mil e ele paga 3 mil, por exemplo. Nós não tivemos o pagamento integral, mas não podemos também dizer que não houve o pagamento de nada. Houve um pagamento parcial. Vai ter multa? Vai ter honorários? Sim. Porém, essa multa e esses honorários advocatícios de 10% cada vão incidir sobre o valor restante, ou seja, aquele valor que ele não pagou. Então, se era 10 mil e ele pagou 3, vamos ter multa de 10? Vamos. Vamos ter honorários de 10? Vamos. Só que essa multa e esses honorários vão incidir sobre o restante, ou seja, sobre os 7 mil não pagos. Ok? Lembrando também você, pessoal, que se nós não tivermos o pagamento, né, da totalidade da dívida, então, se a gente se deparar com um comportamento aí vermelho ou laranja, essa execução aí, pessoal, ela não vai ter terminado, porque ainda tem uma quantia para ser recebida, ou toda a quantia, já que nada foi pago, ou então uma parte da quantia, já que houve um pagamento parcial. Então, essa execução vai continuar. E nós vamos enxergar também aí, pessoal, o início de um novo prazo de 15 dias, né? Novo prazo de 15 dias para quê, professor? Para que o executado possa, se quiser, apresentar a sua defesa. E você lembra qual é, né? Falamos mais cedo aqui. É a impugnação ao cumprimento de sentença, né? Ele vai poder apresentar a impugnação, porque que ele acha, né, que ele não tem que pagar, etc. Mas, galera, essa impugnação que está aí de azul na tela de vocês, ela não obsta à expedição do mandado de penhora e avaliação. Então, como não houve o pagamento, ele vai se defender, vai. Mas como não houve o pagamento, nós estamos numa execução, o juiz já vai determinar a expedição do mandado para penhorar os bens dele, né, do executado, para avaliar. E aí, então, nós vamos ter uma tramitação concomitante da impugnação, como também de atos de expropriação. Então, a impugnação vai ser analisada, o juiz vai ler, vai ver do que se trata, vai julgar, mas, ao mesmo tempo, nós também vamos ter a prática dos atos de expropriação, né, da penhora, eventualmente aí, né, do leilão, se for o caso. Essa impugnação, pessoal, ou seja, a defesa do executado no cumprimento de sentença, ela não tem o efeito suspensivo automático, o efeito suspensivo por força de lei, o efeito suspensivo op legis. Não, essa impugnação não suspende automaticamente a execução. A impugnação só vai suspender a execução se nós tivermos uma decisão do juiz que conceda o efeito suspensivo à impugnação. Se o juiz, eventualmente, né, a requerimento, né, do executado, conceder esse efeito suspensivo, aí sim, a gente vai ter uma pausa nesses atos de expropriação, enquanto a impugnação vai sendo processada, etc. Então, o efeito suspensivo à impugnação, pessoal, não é automático. É só através de uma decisão judicial. Né? Se nós tivermos um requerimento, se ficar, né, comprovada, demonstrada a probabilidade dos argumentos, o perigo, né, de dano, enfim. Se não, o juiz não vai dar, e aí os atos de expropriação vão continuando. Beleza? Então, feita essa explicaçãozinha aí, pessoal, a gente consegue concluir aqui que a resposta correta na questão lá é a letra A também, né? Como está sendo executado 20 mil e a Cláudia pagou apenas 5, vamos ter multa e honorário sobre o restante, que é 15 mil, né? Então, a letra A é a alternativa correta aqui. Legal, né? Então, acho que se cair alguma questão de cumprimento de sentença, você vai lembrar dessa aula aqui e vai acertar, vai gabaritar. Olha essa outra aqui, ó. Pedro promove ação de cobrança em face de José pelo descumprimento de contrato
de prestação de serviços celebrado entre as partes. O processo instaurado teve seu curso normal e o pedido foi julgado procedente com a condenação do réu a pagar o valor pleiteado. Não houve recurso e, na fase de cumprimento de sentença, o executado é intimado a efetuar o pagamento e pretende ofertar resistência, ou seja, ele pretende se defender. Sobre a postura adequada para o executado tutelar seus direitos, assinale a afirmativa correta. Galera, então aqui nós ainda estamos no cumprimento de sentença, né? E ele nos coloca naquela situação de que o executado vai querer se defender, né? Ele foi intimado para pagar, mas, na verdade, aparentemente, ele não quer pagar, ele quer apresentar defesa, né? Então, a gente estaria naquela parte do fluxograma, né, pessoal, em que a gente está passando lá para aquele slide da defesa, lembra lá? Pois é. A pergunta é, qual é a defesa aí, né? E se será necessário ou não garantir o juízo com penhora, depósito ou caução, né? Porque se vocês forem ver aí, todas as alternativas ficam oscilando aí entre embargos à execução ou impugnação, né? E se tem que garantir ou não o juízo, né? Eu acho que você já deve ter excluído aí as letras A e C. Porque se nós estamos num cumprimento de sentença, a defesa do executado é impugnação. Então, a gente ficaria aí entre a letra B e a letra D. Letra A e a letra C saem fora, né? Porque embargos à execução é a defesa do executado no processo de execução, na ação de execução de título extrajudicial. Aí você ficaria aí, né? Entre a letra B e a letra D, que falam que é impugnação. Uma diz devendo garantir o juízo, a outra diz sem a necessidade de prévia garantia do juízo. E aí, qual você marcaria? Letra B ou letra D? Letra D é a resposta correta, né, pessoal? Olha só, para que haja a apresentação de uma impugnação, pessoal, não é necessário a prévia garantia do juízo, ok? E olha, pessoal, isso se aplica tanto à impugnação como também aos embargos, tá? Para você impugnar um cumprimento de sentença, você não precisa garantir o juízo. Para você embargar uma ação de execução, também não precisa garantir o juízo, tá bom? Só que aqui, como é um cumprimento de sentença, a defesa é a impugnação. Então, conjugando essas informações, a gente conclui que a resposta correta é a letra D. Mas, pessoal, falou de defesa de executados, não precisa, tá? Para que essa defesa seja recebida, seja processada, eu não preciso garantir o juízo, não preciso que esse juízo já tenha feito alguma penhora, nada disso, tá bom? Não confunda. Lá com execução fiscal, né? Você também talvez esteja estudando direito tributário, né? Aí lá na execução fiscal, o contribuinte, né, o executado, ele tem que garantir o juízo, né, para os embargos dele serem processados. Mas aqui no processo civil não precisa, então não se confunda, ok? Letra D é a alternativa correta. Tudo bem, pessoal? Qualquer dúvida que você tiver, pode mandar uma mensagenzinha lá, vocês têm no contato, né? Pode mandar mensagenzinha que assim que possível eu respondo para a gente eliminar qualquer dúvida e todo mundo alcançar o objetivo, que é gabaritar processo civil aí, né? Já bebeu água hoje? Tem que se hidratar, né, pessoal? Vamos lá. Mais uma questão. Citado em ação de execução. Então, essa aqui já é diferente das outras, né, pessoal? Porque essa aqui, agora, nós não estamos no cumprimento de sentença, nós estamos numa ação de execução. Por isso que fala aí, ó, citado em ação de execução proposta por Caio, Heriberto, no prazo legal, fez o depósito de 30% do valor em execução, acrescido de custas e honorários, e requereu o parcelamento do restante em 6 vezes. O pedido foi deferido, mas Heriberto pagou apenas as 2 primeiras parcelas. Nesse contexto, assinale a alternativa correta. Letra A. Os atos executivos serão reiniciados, podendo Heriberto opor embargos à execução.
Letra B, o processo terá prosseguimento, com reinício imediato dos atos executivos e a imposição de multa de 10% sobre o valor total da execução. Letra C, os atos executivos serão reiniciados, podendo Heriberto levantar as quantias que já havia depositado. Letra D, haverá o vencimento antecipado das prestações subsequentes e o prosseguimento do processo, com reinício imediato dos atos executivos. Essa questão aqui, pessoal, ela não é difícil, mas ela me parece que ela tenta fazer o candidato cair em alguma pegadinha, né? Então, é importante você ler com calma, né? Saber quem é quem, ó. O Caio aí, ó, foi quem propôs a execução, né? Então, ele é o exequente. O Heriberto é o devedor. O Heriberto é o executado. O Heriberto depositou 30%, pediu parcelamento do restante em 6 vezes, só que só pagou as 2 primeiras. E aí a pergunta é, o que vai acontecer agora? Essa questão, pessoal, ela nos traz uma possibilidade que o executado tem na ação de execução de título extrajudicial de pedir o parcelamento, né, da dívida. De fato, isso é uma possibilidade prevista lá no artigo 916, né? O executado ele tem essa possibilidade de, no prazo para embargar, ou seja, no prazo para se defender, no prazo para apresentar embargos à execução, né? Ao invés dele pagar, ao invés dele embargar, ele pede, olha, eu quero parcelar essa dívida aí. Claro, dívida essa acrescida, né, das custas processuais, de honorários advocatícios, né? A lei traz essa possibilidade. Mas, ó, para que isso seja acolhido, o executado tem que conjugar aí esses requisitos, ó. O executado tem que reconhecer o crédito do exequente, então ele reconhece que deve. Ele tem que renunciar ao direito de opor embargos. Então, se o executado pedir para parcelar, tudo bem, mas não vai mais poder embarcar. Até porque seria um ato contraditório, né? Como assim? Ele reconhece o crédito e quer embargar? Não tem lógica. A lei também pede, pessoal, que ele deposite 30% do valor total devido. 30%. E aí ele pode, então, parcelar o valor restante em até 6 parcelas mensais. Então, ele tem que conjugar esses requisitos aí, tá? Reconhecer o crédito, não vai mais poder embargar, deposita 30% e parcela o restante em até 6 vezes. Aí nós vamos ter, né, pessoal, esse requerimento, né? Depois disso, o juiz vai intimar o exequente para que o exequente possa se manifestar, né, sobre o preenchimento desses pressupostos que nós acabamos de ver. Depois que o exequente tem essa oportunidade de se manifestar, o juiz, então, vai julgar em 5 dias se defere ou não esse parcelamento, essa moratória, tá bom? Agora, um detalhe, ó, de acordo com a lei, pessoal, o não pagamento de qualquer das prestações, ou seja, de qualquer das parcelas, vai acarretar o seguinte aí, ó, o vencimento das prestações subsequentes. Então, o cara pagou 2 e parou de pagar, estava faltando 4, né? Essas 4 parcelas se vencem todas antecipadamente e a execução vai ser reiniciada imediatamente. E a lei ainda impõe uma multa aí ao executado. Multa de 10% sobre o valor das prestações não pagas. Então, estava faltando quanto? Né? 4 parcelas de R$ 1.000, por exemplo. Então, vence todas antecipadamente. Então, o bolo devido aí está em 4.000 e vamos ter uma multa de 10% sobre esse valor que ainda não tinha sido pago, que no caso aqui seria 4.000, tá bom? Pessoal, um detalhezinho aí, tá? Que esse parcelamento, essa hipótese que nós estamos falando aqui, ó, não é cabível no cumprimento de sentença. É cabível na execução de título extrajudicial, mas no cumprimento de sentença não é cabível, ok? Não é cabível esse parcelamento no cumprimento de sentença. Por isso que lá naquele fluxograma anterior, lembra aquele fluxograma lá do cumprimento de sentença? Dá uma olhada aí nos seus slides, você deve ter ele impresso aí provavelmente, né?
Por isso que lá naquele comportamento do executado, a gente não colocou esse parcelamento, porque não pode, né? Beleza? Então, pessoal, vamos voltar lá para a questão. Ó, a letra A está errada, porque diz que os atos executivos serão reiniciados, podendo o liberto opor embargos à execução. Não, ele não pode mais. Beleza? A letra B está errada ao dizer que o processo terá prosseguimento e vamos ter uma multa de 10% sobre o valor total da execução. E não é. É só sobre o valor, né, restante, o valor que está ainda em aberto, né, ainda devido. Então, é por isso que eu falei aqui que essa questão tem uma pegadinha, né? Se o aluno não lê com atenção, ele pode acabar caindo, se confundindo. A letra C diz, ó, os atos executivos serão reiniciados, ok. Podendo o Heriberto levantar as quantias que já havia depositado. Não, o Heriberto é executado. Ele depositou 30%, depois pagou 2 parcelas, aí não pagou mais, a execução vai ser retomada. O Heriberto, executado, o devedor, pode levantar as quantias que ele depositou? Não, senhor, já era. Você deve mesmo. Por que ele vai levantar? Ele perde aquela quantia. Quem pode levantar essas quantias aí é o Caio. O Caio vai poder levantar, mas o Heriberto, nananina, não. Espertinho. Letra D. Haverá o vencimento antecipado das prestações subsequentes e o prosseguimento do processo com o reinício imediato dos atos executivos. Isso mesmo, né? Então, correta é a letra D de dado. Beleza! Vamos para mais uma. Olha aí, isso aí é grandinha, hein? Vamos dar uma lida. Magno ajuizou ação de execução em face de Maria, alegando ser credor da quantia de R$ 28.000. A obrigação está vencida há 50 dias, não foi paga e está representada por um contrato particular de mútuo regularmente originado em país estrangeiro, assinado pelos contratantes e por 2 testemunhas, estando indicada para cumprimento da obrigação a cidade de Salinas, Minas Gerais. Após despacho positivo proferido pelo juiz da Vara Civil de Salinas, Maria foi citada, bem como houve penhora eletrônica de uma quantia existente em caderneta de poupança, de titularidade da devedora, sendo a quantia suficiente para suportar 80% da dívida executada. A quantia penhorada foi depositada na caderneta de poupança 10 dias antes do ajuizamento da execução, sendo que Maria possui 2 veículos que poderiam ter sido penhorados. A partir dos elementos do enunciado, considerando as regras do CPC 2015, assinale a afirmativa correta. Letra A. Antes do ajuizamento da ação de execução, exige-se que Magno proceda à homologação do título executivo originado em país estrangeiro. Maria poderá alegar a inexistência de título executivo extrajudicial apto a instruir a ação de execução. Letra C. A penhora recaiu sobre quantia impenhorável. E letra D. O juiz deve manter a penhora sobre a quantia depositada e seus rendimentos. Vamos lá, ver qual que você marcaria aí, A, B, C ou D. Galera, olha só. A gente passou o marca-texto aqui, né, no comando da questão. Inclusive, pessoal, isso aqui fica uma dica para vocês, tá? Toda vez que você estiver fazendo a sua prova da OAB, leia o comando da questão, marca, né, sublinhe lá, destaque aquelas informações mais importantes, né? Aquela informação que você, ao ler, percebe que é uma informação relevante, que deve ser levada em consideração. Aqui a gente marcou, ó, que a quantia, né, que está sendo executada está representada por um contrato particular, regularmente originado em país estrangeiro, e que indica para cumprimento da obrigação a cidade de Salinas. Essas informações, pessoal, já me fazem excluir as alternativas A e B. Porque a alternativa A diz que o Magno deveria proceder à homologação do título executivo originado em país estrangeiro. Errado. O artigo 784, parágrafo 2º do CPC, diz que os títulos executivos extrajudiciais, como é o caso aí, ó, né, um contrato particular,
oriundos de país estrangeiro não dependem de homologação para serem executados. Galera, não confunda. Aquele negócio, estrangeiro que tem que ser homologado, é quando é a sentença. Sentença estrangeira tem que ser homologada pelo STJ. A decisão interlocutória estrangeira precisa do exequatur a ser expedida pelo STJ. Agora, título executivo extrajudicial, como é o caso da questão aí, né, contrato particular, está dispensado aí de homologação, tá? Então a gente já excluiria e já cortaria a letra A. O 784, o parágrafo seguinte, o terceiro, diz que o título estrangeiro vai ter eficácia executiva quando satisfeitos os requisitos de formação exigidos pela lei, né, do lugar de sua celebração, e quando o Brasil estiver sendo indicado naquele título como lugar de cumprimento da obrigação. A questão fala aqui, que esse contrato foi regularmente originado, né, em país estrangeiro, indica, né, a cidade de Salinas, Minas Gerais, ou seja, Brasil, para o cumprimento da obrigação. Então, ele satisfaz os requisitos aqui da nossa lei para ser executado aqui, né? Tem eficácia executiva, autorizando, portanto, a propositura de uma ação de execução aqui e não precisa de homologação. Então, a gente exclui aqui, né, a letra A e a letra B. O que precisa ser homologado é a sentença estrangeira, que é um título executivo judicial. Você está lembrado aí, né, pessoal? Beleza. Então, aí você ficaria na dúvida agora, né, entre a letra C e a letra D, que agora está discutindo uma questão relacionada à penhora, né? Então, já não tem mais muito a ver aí com relação ao título, né? Mas sim com relação à penhora, né? E a questão diz aí, né, pessoal, que foi penhorado uns valores aí na caderneta de poupança da Maria. Olha só, galera, o artigo 833 do CPC, ele nos traz aí um rol, né, de quais são os bens impenhoráveis. E aí nós temos vários, 12 incisos elencando aí quais são os bens impenhoráveis. Mais um artigo para você dar uma lida aí, né, pessoal? Então, pegue o seu vadimeco, ou então pegue a nossa legislação destacada, que é disponibilizada para você, dá uma lida aí. Não vamos ficar lendo aqui, porque nossa aula tem que ser mais objetiva, né, pessoal? Mas eu quero chamar a atenção de vocês para esses dois incisos que já estão aí marcados, né, com marca-texto. O inciso 4 e o inciso 10, né? Esses incisos dizem, né, que são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, né? E também é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, né? Então, em tese, salário impenhorável. Em tese, impenhorável o que tiver numa caderneta de poupança até 40 salários mínimos. Ok? Tem exceção a essas regras aí? Tem. Essas regras de impenhorabilidade, pessoal, não se aplicam à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia. Então, se nós estivermos numa execução de alimentos, pode penhorar salário? Pode. Se nós estivermos numa execução de alimentos, pode penhorar poupança? Quantia de 10 mil que está numa poupança, por exemplo, está abaixo de 40 salários mínimos. Pode penhorar? Pode. Se for para alimentos, pode. Esse caso dos salários aí do inciso 4 tem uma outra exceção, ó. Pode penhorar as importâncias que excederem 50 salários mínimos, tá? Então, se o cara ganhar um salário aí acima de 50 salários mínimos, o excedente também pode ser penhorado, de acordo aí com o CPC, beleza? Então, galera, voltando lá para a questão, ó, agora a gente marcou aí a outra parte na questão, ó, houve penhora de quantia existente em caderneta de poupança condizente a 80% da dívida. A dívida é de 28 mil. Então, o que foi penhorado? Foi um valor abaixo de 28 mil, né? 80% da dívida. Não precisa nem fazer conta aí, não, né? Quanto é que está o salário mínimo hoje? Está mais de R$ 1.000, né? Então, 40 salários mínimos vai estar acima de 40 mil. Então, 80% de 28 mil, óbvio que está abaixo de 40 salários mínimos.
Então, essa quantia que foi penhorada aí, pessoal, ela tá errada, porque essa quantia está em poupança, abaixo de 40 salários mínimos, não poderia ser penhorada, porque nós estamos diante de uma hipótese de impenhorabilidade. A questão não fala absolutamente nada aqui que é alimentos, pelo contrário, fala que é um contrato de mútuo, não é alimentos, então não é uma exceção. Então, realmente, a penhora recaiu sobre quantia impenhorável. Se a questão falasse aqui negócio de alimentos, aí estava certa a penhora. Eu marcaria a letra D. Mas não é alimento, não são alimentos. Então, quantia em poupança, abaixo de 40 salários mínimos, impenhorável. Então, a assertiva que deveria ser assinalada aí é a letra C, de casa. E aí, pessoal? Você acertou essa daí? Se caiu uma questão aí de empenhorabilidade na prova, você se daria bem? Olha, é um tema que eu acho que pode cair. É um tema que eu acho que talvez possa cair na sua provinha aí. Então a gente tem que ficar ligado, viu, pessoal? Dar uma lida no artigo 833, né? Saber dessas exceções aí, né? E aproveitando que aqui, né, a gente além de resolver as questões, a gente traz algumas informações a mais, né? Eu queria aproveitar essa oportunidade para lhe lembrar de uma coisa com relação aí, pessoal, ao bem de família previsto lá, né, na Lei 8.009 de 90. Você sabe, né, de acordo com o artigo 1º dessa lei, bem de família é aquele imóvel, né, residencial próprio do casal, da entidade familiar. A lei diz que é impenhorável, ou seja, aquele imóvel usado, né, para moradia é impenhorável. Então, mais uma hipótese, né, não está no 833, mas está nessa lei. O 833, portanto, não é um rol exaustivo, né? Nós temos também um exemplo de bem impenhorável, que não está no 833, o bem de família, de acordo com a Lei 8.009. Galera, queria chamar a atenção de você para uma coisa também, tá? Em que pese o artigo 1º fale o imóvel residencial do casal ou da entidade familiar, o STJ já pacificou o entendimento, tá, pessoal? Que esse conceito de impenhorabilidade do bem de família abrange também o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas, viúvas. Então, por mais que seja, né, uma só pessoa que mora nessa casinha aí bonitinha que está na foto, ó, é bem de família? É bem de família, tá? É impenhorável? É impenhorável em regra, tá bom? Beleza? Então, não é só de duas pessoas, de uma entidade familiar, um conjunto de várias pessoas. Não. Essa proteção dada pela lei se aplica também ao imóvel de uma pessoa que mora só, ok? Agora, galera, eu queria chamar a atenção de vocês. Na verdade, eu fiz esse slide aqui para chamar a atenção de você para as exceções. Esta impenhorabilidade, pessoal, ela não se opõe quando as execuções forem movidas nessas hipóteses que estão aí, ó, nos incisos 2, 3, 4, 5, 6 e 7 do artigo 3º da Lei 8.009. Se a execução estiver sendo movida pelo titular do crédito decorrente do financiamento, destinado à construção ou aquisição do imóvel, né, no limite dos créditos e acréscimo construídos em função do respectivo contrato, pode penhorar o bem? Pode. Então, por exemplo, eu faço um contrato de financiamento lá no banco, na Caixa Econômica, por exemplo. Eu faço lá um contrato de financiamento, pego o dinheiro e compro um imóvel, né? E aí eu moro nesse imóvel com a minha família. É bem de família? É bem de família. Mas aí eu não pago, né, a Caixa Econômica Federal, então aí ela vem e começa a me executar. Vai poder penhorar essa casa? Vai. Ah, é bem de família. Sim, mas aí eu não aplico, nesse caso, a impenhorabilidade. É uma exceção, ok? Credor da pensão alimentícia, execução movida pelo credor da pensão alimentícia. Então, eu posso penhorar bem de família numa execução de alimentos? Posso também. Cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar. Então, você não está pagando IPTU da sua cidade. A prefeitura começa a te executar, né? Pode penhorar a tua casa, o teu bem de família? Pode,
Se esse IPTU for devido em razão do bem de família, esse bem de família pode ser executado, pode ser penhorado também. Taxas e contribuições. Eu estou devendo condomínio, né? Por exemplo, eu moro aqui nesse apartamento, é o meu único bem, é o que eu moro aqui com a minha família, né? Então é um bem de família, mas eu estou devendo o condomínio. O condomínio vai me executar. Eles podem penhorar esse imóvel aqui? Pode, pode. Vou perder? Vou perder se eu não pagar, tá? Porque nós estamos aqui numa execução movida para cobrar taxas, né, contribuições devidas em função do próprio bem de família. Execução de hipoteca, né, sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar, por ter sido adquirido com produto de crime, né, ou então nos casos de execução de sentença penal condenatória, né? Você sabe que a sentença penal condenatória transitada em julgado, ela é um título executivo judicial. Pode fazer um cumprimento de sentença, não é verdade? Pois é. E nesse caso também eu posso penhorar o bem de família do executado. E aí, inciso 7º, polêmico, mas já foi reconhecido pelo STF como constitucional, então ainda está aí, né? Por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Então, eu fui fiador de alguém no contrato de locação. Estou sendo executado aqui porque não foi pago, né? Podem penhorar o meu imóvel, o meu bem de família? Pode também. Polêmico, mas não se discute mais aí. Ok, pessoal? Então, fiquem ligados aí nessa questãozinha do bem de família, em regra impenhorável, mas temos essas exceções aí, que também daria uma questão capciosa aí na prova de vocês. Vamos lá para as nossas questões aí agora de procedimentos especiais. Então, a gente viu aí, né, várias questões, pessoal, acho que 8 no total, né, se eu não estou enganado aqui, de execução. Vamos ver agora algumas questõezinhas sobre alguns dos principais procedimentos especiais que nós temos aí no CPC. Essa questão fala o seguinte aí, ó, Miro ingressou com uma ação monitória em desfavor de Júlio, objetivando o recebimento de uma quantia de R$30 mil. Petição inicial de Miro foi instruída com prova escrita, sem eficácia de título executivo. O juiz, ao receber a petição inicial e verificando ser evidente o direito do autor, expediu o mandado monitório, determinando a citação e intimação do réu. Sobre as condutas a serem praticadas pelo réu, é correto afirmar. Então, nós estamos aqui diante de uma ação monitória, está tudo certinho com a ação monitória, juiz expediu o mandado monitório, já vamos ver o que é isso daí, tá, pessoal? Mas a pergunta é, o que o réu pode fazer, né, uma vez sendo citado aí, intimado numa ação monitória? A letra A fala, caso ele pague, né, o valor pleiteado, ficará isento do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Letra B. Poderá requerer o parcelamento do valor, desde que reconheça o crédito e faça o depósito de 50% do valor, podendo parcelar o restante em até 6 parcelas. Letra C. Caso o réu não pague nem ofereça defesa, o título executivo judicial se constituirá de pleno direito, seguindo-se com a fase executiva. E a letra D. O réu poderá oferecer embargos à ação monitória, porém o mandado monitório não será suspenso, salvo se o juiz decidir de modo diverso. Galera, para começo de conversa, né, vamos conversar aqui, vamos falar um pouquinho aqui sobre o que é ação monitória, né? Toda vez que você tem uma quantia para receber de alguém, você se pergunta assim, qual é a ação que eu posso propor? A resposta depende. Nós temos uma régua aí, né? Que vai de um ponto a outro. Você tem que analisar o seguinte, você tem um título executivo ou não tem um título executivo? Né? Não tenho título executivo, não tenho nenhum documento escrito, né? Então, você está munido de quê? Você está munido de quê para ir atrás desse dinheiro que lhe é devido? Se você tiver um título executivo, maravilha. Você pode entrar com uma ação de execução, você já sabe disso, né? Agora, se você não tiver título executivo, nada, em tese, você vai ter que entrar com uma ação de cobrança, que é aquela ação de conhecimento, né, que vai seguir aquele fluxograma das nossas 2 primeiras aulas aqui no nosso cursinho, né?
um pouquinho mais demorado. Só que a lei coloca aí, pessoal, um meio termo, ó. Se você tiver um documento escrito, mas que não tem eficácia executiva, a lei te dá um atalho, que seria a ação monitória. Então, a ação monitória não me parece ser tão boa como uma ação de execução, mas também não seria tão demorada quanto uma ação de cobrança. Então, ela ficaria aí no meio do caminho. Tem título executivo? Execução. Não tem o título executivo, mas você tem um documento escrito? Ação monitória. Agora, se você não tiver título executivo e nem sequer o documento escrito para subsidiar, né, a sua pretensão, aí só lhe resta mesmo entrar com essa ação de conhecimento, essa ação de cobrança, tá? Que vai ter aquele fluxograma, aquele procedimento um pouco mais demorado, tá? Aí você está se perguntando assim, e Rafael, professor, e como é que seria esse passo a passo da ação monitória, fazendo com que ela seja mais interessante do que uma ação de cobrança? Eu preparei aqui para você, ó, pessoal, um esqueminha aí, né? Opa, lá vem a ação monitória. Beleza, olha só. Da feita que você entra com uma ação monitória, né, indo atrás de uma obrigação, de pagar. A ação monitória, pessoal, ela serve não só para a obrigação de pagar, tá? Mas também para você buscar uma obrigação de fazer, de não fazer, de entregar coisa, tá? Até note aí no seu materialzinho, tá? A ação monitória não é só usada apenas para a obrigação de pagar, mas também para a obrigação de fazer, não fazer e entregar coisas. Está bem claro lá no artigo 700 do CPC. Mas vamos ficar aqui na mente, né, que seja uma situação de obrigação de pagar, né? Aí você vai entrar com essa ação monitória, vai instruir, né, a sua petição inicial com a prova escrita, sem eficácia do título executivo, mas você tem que ter uma prova escrita, né? E aí o juiz vai pegar essa tua ação monitória, ele vai poder, pessoal, o juiz, dar as seguintes condutas aí, né? Praticar as seguintes condutas. O juiz ele pode indeferir a inicial, né? Então, se nós tivermos algum problema grave, né, apresentado lá no artigo 330 ou então 700, parágrafo 4º, ele indefere a inicial e acabou. Se aquele documento escrito que você apresentou trouxer alguma dúvida ao juiz quanto à sua idoneidade, então o juiz pega aquele documento lá e acha que está meio, né, meio estranho, talvez com algumas rasuras, né, alguma, sei lá, então ele não está muito convencido da idoneidade desse documento para te permitir seguir com uma monitória. Ele manda, então, você emendar a tua petição inicial para o procedimento comum. Aí você está, né, escorrendo da ação monitória para a ação de cobrança, procedimento comum, procedimento, né, de uma ação de conhecimento, tá? Agora, se o direito do autor foi evidente, então se ele pega aquele teu documento escrito, não tem nenhuma dúvida quanto à idoneidade, né, enfim, deflagra aí que o direito do autor, né, em receber aquele crédito realmente é bem evidente, ele vai expedir aí, pessoal, o mandado monitório. O que é esse mandado monitório, pessoal? É aquela ordem, né, para que o réu pague, cumpra a obrigação em 15 dias. Então, olha só, veja, aqui começa a grande diferença da ação monitória para uma ação de conhecimento, procedimento comum. A especialidade do procedimento monitório é que está tudo ok com a inicial, ele já expede a ordem de cumprimento da obrigação. Isso que é o mandado monitório, né? Aquela ordem, ó, ei, meu irmão, pague. Você tem 15 dias para pagar. É diferente de uma ação de conhecimento, não é verdade? Você deve lembrar lá da nossa primeira aula desse cursinho aqui, que quando está tudo ok com a petição inicial, o juiz vai designar uma audiência de conciliação, aí depois o réu tem a chance de se defender, né? Não é verdade? Aqui não, meu irmão. Aqui o negócio é mais embaixo. Já manda, pague em 15 dias. E aí o réu, pessoal, poderá fazer diferentes coisas, né? Diferentes condutas. Vamos ver quais são as condutas que o réu pode fazer aí, ao ser, né, citado, intimado aí nessa ação monitória. Ele pode pagar, ele pode se defender através dos embargos monitórios, ou ele pode não fazer porra nenhuma.
Falei meu, que nem um Faustão agora, né? Porra nenhuma, ô louco meu. Então, basicamente, seriam essas condutas aí. Paga, se defende, ou não paga, não embarga, liga o foda-se, né? Liga o dane-se, desculpa, né? Se ele pagar, pessoal, ele vai pagar honorários de apenas 5%, honoráriozinho, né, menor, e ele ficará isento das custas processuais, né? Então a lei dá um brindezinho para ele aí. Você vai pagar nos 15 dias? Parabéns! Olha só, vai ter honorários de apenas 5% e vai ficar isento das custas processuais. Se ele embargar, se ele resolver se defender, esses embargos monitórios, eles suspendem a eficácia do mandado monitório. O mandado monitório é esse quadradinho que está de verde aqui, né? Aquela ordem de pagamento lá. Embargou, suspende. Então, os embargos monitórios, os embargos à ação monitória, eles têm o efeito suspensivo automático. O efeito suspensivo op legis, por força de lei. Então, embargou, suspende a eficácia desse mandado monitório, enquanto os embargos estiverem sendo processados. Agora, se ele não embarga e não paga, ou seja, o rebelde não faz nada, né? Aí então nós vamos ter a constituição de pleno direito do título executivo judicial. E aí, meu irmão, seguimos para a execução. Você sabe, né? Você deve estar lembrado aí que se o réu não faz nada numa ação de conhecimento, a ação acaba, nós já vamos ter aí, né, o título executivo? Não, nós vamos ter a revelia, mas o processo ainda vai continuar e tal, né? Aqui na ação monitória, não. Ele ficou inerte, não pagou e não se defendeu? Acabou. Aquele mandado monitório se constitui de pleno direito em título executivo judicial. E agora, se não pagar por bem, eu vou te executar. Executar como? Cumprimento de sentença, porque o que está se constituindo aí é um título executivo judicial. Beleza, pessoal? Show de bola ação monitória, né? Então, aqui agora a gente já pode concluir que a alternativa correta é a letra C. Vamos ler os erros, vamos identificar o erro das outras? Letra A fala, caso pague o valor pleiteado, ficará isento do pagamento de honorários advocatícios. Não. Vai ficar isento do pagamento das custas? Vai, mas dos honorários não. Né? Ou é isso, né? Coitado dos advogados. O advogado tem que comer, né? Vai ganhar só 5%, mas é direito do advogado ganhar esses 5%. Então, ficar isento, caso ele pague, nananina, não. A letra B diz que pode requerer o parcelamento do valor, desde que reconheça o crédito. Isso aqui é parecido com aquele negócio lá que a gente falou mais cedo da execução lá. Lembra daqueles slides lá que tinham uns dólares voando? Olha, dá uma olhada aí nos seus slides que você deve ter impresso aí, né? Pessoal, aquele parcelamento do 916, ele se aplica também aqui na monitória. Pode fazer aquele parcelamento na monitória, professor? Pode. A lei permite. Mas o erro da letra B é dizer que o réu deveria fazer o depósito de 50%. Não é 50%. Você lembra quanto é? 30%. Então, até cabe o parcelamento aqui na monitória, cabe. Mas deveria depositar 30%. Como a questão botou 50%, questão canalha, né, pessoal? É um númerozinho que faz com que ela esteja errada aí. Tá vendo, pessoal? Você tem que ficar atento na sua prova, ler com atenção, né, com bastante paciência, tranquilidade, para você não cair nessas pegadinhas besta aí, não. Galera, então, olha só, aquela moratória executiva, né, aquele parcelamento 916, cabe na execução de título extrajudicial? Cabe. Cabe na moratória, na monitória, perdão? Cabe. Cabe no cumprimento de sentença? Não. Faça aí, então, esse esqueminha aí, no seu materialzinho, né, bem colorido, bem bonitinho aí, né,
Parcelamento, artigo 916. Cabe na execução de título extrajudicial? Cabe na ação monitória? Não cabe no cumprimento de sentença. Beleza? Faz aí um esqueminha bonitinho, né? Aí tira até uma foto aí e me marca lá no Instagram. Quero ver se você está assistindo essa minha aula aí, né? Eu não fiz esse esqueminha aqui, deveria ter feito, né? Ia ficar legal aí, mas acabei esquecendo. Mas aí você vai fazer, vai tirar uma foto, vai me marcar e aí eu vou repostar para ajudar a geral aí. A letra D está errada, pessoal, ao dizer assim, ó, o réu poderá oferecer embargos à ação monitória. Ok, até aí tudo certo. Porém, o mandado monitório não será suspenso, a não ser se o juiz decidir. Não. Essa suspensão do mandado monitório, por força do oferecimento de embargos, não está condicionada à decisão do juiz aqui. É automático. A lei já manda suspender. Ok? Então, a correta é realmente a letra C. Se o réu não pagar nem oferecer defesa, título executivo judicial se constitui, e aí vamos seguir para a fase executiva, que no caso seria um cumprimento, né, de sentença, porque o título é judicial. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Carlos fez um empréstimo em dinheiro com seu amigo João, pactuando que restituiria a quantia até a data X. Chegado o dia de fazer o pagamento, João se recusou a receber a quantia apresentada, afirmando que o acordado era que Carlos deveria pagar o valor original acrescido de 30%. Inconformado, Carlos procura advogado para que sejam tomadas as medidas cabíveis, visando liberar-se da obrigação. E aí, o que o advogado de Carlos tem que fazer? Letra A, propor ação de exigir contas, e a distribuição da ação já o isentará provisoriamente dos efeitos da mora, até julgamento definitivo em primeiro grau. Letra B, tem que requerer a consignação da quantia, depositando-a em estabelecimento bancário oficial onde houver situado no lugar do pagamento. Deve necessariamente propor ação judicial de consignação e pagamento, tendo em vista que o caráter litigioso do caso impede a tentativa extrajudicial. Ou letra D, o advogado de Carlos deve abster-se de tomar qualquer medida nesse momento, devendo aguardar eventual ação de cobrança proposta por João e, em sede desta, apresentar reconvenção. Galera, olha só, nós estamos diante aqui de uma situação em que o João se recusa a receber a quantia. João é o credor, Carlos é o devedor. Carlos quer pagar, mas o João não quer receber, dizendo que está errado, que o valor não é aquele. E o Carlos quer se isentar da obrigação, quer se liberar da obrigação, não quer ficar em mora, né? Então, aqui é o típico caso, né, pessoal, de consignação e pagamento. Então, não tem nada a ver, né, exigir contas, não é para isso, né? O Carlos não está afim de exigir contas nenhuma. O Carlos quer cumprir a obrigação de pagar, né? Então, aqui é um típico caso realmente de consignação e pagamento, né? Então, você provavelmente ficaria aí na dúvida entre a letra B e a letra C, que nos coloca na situação aí, né? Se poderia, né, depositar em estabelecimento bancário ou se teria já que necessariamente entrar com ação judicial, né? Galera, vamos lá ver qual é a assertiva correta. É a letra B, né? O advogado de Carlos poderá requerer a consignação da quantia. Opa, deixa eu voltar aqui. Pronto, voltei. O advogado de Carlos poderá requerer a consignação da quantia, depositando o estabelecimento bancário oficial onde houver, situado no lugar do pagamento. Deixa eu pegar aqui a minha canetinha, para eu poder riscar aqui com vocês. Deixa eu botar uma corzinha vermelha. Pronto. Galera, o erro da letra C aqui, ó, é que ele diz que o advogado de Carlos deve necessariamente propor ação judicial, porque estaria impedido aí, né, a tentativa extrajudicial. Não é verdade, tá bom? Na situação do Carlos, na situação, né, de obrigações de pagar dinheiro, né, o credor, ele poderá sempre, credor não, perdão, o devedor poderá sempre
fazer a tentativa extrajudicial, né, de extinção dessa obrigação, consignando a quantia devida em um estabelecimento bancário. Tá? Então, não há aí essa obrigatoriedade de entrar com a ação judicial. Ele pode, sim, fazer da forma como está dita na letra B, né? Requerer a consignação, depositando no estabelecimento bancário, oficial, onde houver, situado no lugar do pagamento, perfeito, é isso aí. Se porventura essa tentativa extrajudicial não der certo, tá? Não der certo, aí então ele tem que ir para a via judicial. Ah, mas eu não quero ir para a via extrajudicial. Posso ir direto para a judicial? Pode sim. A via extrajudicial é uma opção que você tem, tá? Se a obrigação for pagar dinheiro, certo? Aí, nesse caso, pagar dinheiro, você tem a opção de ir para a via extrajudicial. Quer? Pode ir. Não quer? Pode ir para a via judicial. Então, o erro da letra C está ao dizer que o Carlos não teria essa opção, né? Ele deveria necessariamente propor ação judicial. E está errado. Ok? E a letra A está errado ao dizer que a ação de exigir contas, absolutamente nada a ver aqui. E a letra D está errada ao dizer que Carlos tem que ficar parado, abster-se, não fazer nada. Não, Carlos, não faça isso não. Pelo amor de Deus. Porque se o Carlos não fizer nada, ele vai ficar em mora. E aí vai incidir multa, né? Ele vai estar inadimplente. Então, ele teria realmente que fazer essa consignação, tá? Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos limpar aqui esses rabiscos e seguir agora aqui para a nossa próxima questão. Olha lá qual é. Gustavo procura você, advogado, visando o ajuizamento de uma ação em face de João para a defesa da posse de um imóvel localizado em Minas Gerais. Na defesa dos interesses do seu cliente quanto à ação possessória a ser proposta, assinale a afirmativa correta. Ação possessória, então, né? Ele não diz aqui na questão se é uma ação de reintegração, se é uma ação de manutenção, ele não diz. Só diz que é uma ação possessória, né? Para defender a posse de um imóvel que está localizado em Minas Gerais. A letra A diz que não é lícito acumular o pedido possessório com condenação em perdas e danos a Gustavo. A letra B diz que, caso se entenda possuidor do imóvel e pretenda defender a sua posse, o João tem que propor uma ação autônoma. A letra C diz que, se for proposta ação de manutenção de posse por Gustavo, em razão de um esbulho, o juiz não pode receber essa ação como reintegração, né, por falta de interesse. A letra D diz que essa ação tem que ser proposta no foro de situação da coisa sob pena de incompetência absoluta. Bom, essa questão aqui, pessoal, me parece simples, a gente talvez conseguisse matar aí sem maiores dificuldades, mas deixa eu mostrar para vocês aí o erro, né, das alternativas aí. Vamos começar com a letra A aí, ó. A letra A diz: não é lícito cumular o pedido possessório com a condenação em perdas e danos. Né? Errado, né, pessoal? Errado. O artigo 555 do CPC, então pode riscar essa letra aí, porque o 555 ele autoriza, tá? Que o autor de uma ação possessória, além de pedir a proteção possessória, né, ele pode sim, tá? Acumular aí no seu pedido perdas e danos, né? Se sofrer algum tipo de prejuízo, algum dano material, por exemplo, indenização pelos frutos, ele pode sim, numa ação só, pedir, tá bom? A letra B diz assim, ó, se o réu, né, no caso João, entender ser ele o possuidor, ele teria que entrar com uma ação autônoma. É errado, né? O artigo 556 diz que ele poderia, na própria contestação dele, pedir essa ação possessória, a proteção possessória para ele, né? Então, nesse caso aí, o João poderia dizer, não, olha, o Gustavo tá doido, esse imóvel aqui é meu, ele que tá me perturbando aqui, tá? Então, me defenda aí na minha posse. Pode pedir sim, na própria contestação. Não precisaria entrar com uma ação autônoma, não. Por isso que a gente diz, pessoal, que as ações possessórias são ações dúplices, né? Porque ela permite essa duplicidade de pretensões aí antagônicas do autor, do réu e do réu contra o autor.
A letra C diz assim, ó, se for proposta uma ação de manutenção em razão de um esbulho, o juiz não pode receber essa ação como reintegração. Você sabe, né, pessoal? Esbulho, reintegração. Turbação, manutenção. A letra C diz, se for proposta uma manutenção em caso de esbulho, estaria errado aí? Estaria errado, né? Porque se é esbulho, o certo seria reintegração, né? Então, se a pessoa entrar com uma ação de manutenção em razão de um esbulho, o juiz não poderia receber essa ação como reintegração. Errado. O 554 do CPC, ele diz, né, pessoal, que nós devemos aí assegurar o princípio da fungibilidade, né? Então, se for proposta uma ação possessória em vez de outra, o juiz deve receber ela como se fosse a correta, né? Então, aplica aí o princípio da fungibilidade e o processo segue, tá bom? Então, ó, foram riscadas já aí, né? A, B, C, só nos resta a letra D. Esta ação deve ser proposta no foro de situação da coisa, sob pena de incompetência absoluta. Não confunda, pessoal, em que tese nós estejamos falando aqui de foro, né? Local, onde tem que ser proposta a ação. Eu falei para vocês já em aulas passadas, né, pessoal, que isso aqui é uma exceção, né? Em que pede seja um critério territorial. A ação possessória imobiliária está ligada aí a uma competência absoluta nos termos do artigo 47, parágrafo 2º do CPC, tá bom? Então, realmente, a ação possessória imobiliária para proteger a posse sobre um imóvel no local da situação da coisa, nesse caso aí seria Minas Gerais, não fala qual é a cidade, né? Mas, e se não for observado isso, nós estaríamos diante, sim, de uma incompetência absoluta. Galerinha, vamos lá para a última questão de hoje. Empresa XYZ propôs uma ação de execução em face da empresa ABC. Olha lá, de novo, voltamos para o início, né? Ação de execução. Frustradas tentativas de localizar bens em nome do devedor, foi requerida a desconsideração da personalidade jurídica com a citação dos sócios da executada que constavam nos atos de construção, mas também não foram localizados bens. A empresa XYZ, então, requeriu a penhora de um imóvel pertencente a Carlos Eduardo, antigo sócio da ABC, mas que não mais integrava o quadro societário desta ao tempo da constituição da dívida exequenda, e que sequer foi citado no incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado na ação. O juiz deferiu o pedido e o imóvel do Carlos Eduardo foi penhorado, e ele foi intimado. Qual a medida correta a ser tomada por Carlos Eduardo nesse caso? Olha lá, Carlos Eduardo teve um bem, né? Um bem seu penhorado nessa ação aí, né? E aí, qual você marcaria aí, pessoal? Vou te dar o tempinho para pensar. Tempo de eu tomar um gole de água aqui. Pronto. Galera, ou é ou não é, né? Porque cada alternativa é uma ação diferente. A letra A fala que é embargo de terceiro, a letra B fala que é reintegração de posse, a letra C fala que é ação de oposição, a letra D fala que é exigir contas. Então aí não tem muito que devagar não, né? Ou você sabe qual é a ação cabível, ou não sabe, né? Porque se a gente tivesse duas alternativas com a mesma ação, a gente ainda poderia ficar na dúvida, né? Mas aí é ou é ou não é. Galera, olha só, toda vez que você tiver uma ação em curso aí, ó, imagina que esse retângulo cinza representa uma relação jurídica, né, processual, na qual estão brigando esses dois bonequinhos aí, ó. Vamos imaginar que nesta ação foi dada uma ordem judicial de constrição, por exemplo, para penhorar essa casinha aí, tá? Suponha que essa casinha seja dessa bonequinha aí, ó. Veja que essa bonequinha, ela não é parte do processo. Ela está fora do processo. Ó, veja, bonequinha laranja aqui não é parte do processo. O processo é contra esses dois bonequinhos pretos aqui.
Então, o juiz deu uma ordem de constrição, de penhora, aí realmente penhorou essa casinha aqui, mas a casinha é dessa bonequinha aqui, que não é parte. Essa bonequinha, se ela quiser desfazer essa constrição aí, né, afastar essa ordem que acabou por constranger o bem dela, ela tem que entrar com uma ação chamada embargo de terceiro. O nome é muito sugestivo, né? Embargos de terceiro, ou seja, de alguém que não é parte, tá? Então, esta é a ação cabível para a gente afastar, né, uma constrição que recaiu sobre um bem diante de por força de uma ordem judicial, né, de um bem de alguém que não é parte no processo. Simples assim. Você poderia confundir assim, com ação possessória, né? Não, tá, pessoal? Porque ação possessória a gente entra, né, para afastar um esbulho, uma turbação cometido por aquele que a gente vai brigar. Os embargos de terceiro, não. Os embargos de terceiro, eu quero liberar o meu bem que foi constrangido por decorrência de uma determinação judicial. Então, eu quero dizer, olha, juiz, aquela tua ordem que tu deste aí, tá? Beleza, você mandou, né? Mas, olha, porra, caiu sobre o meu bem, tem nada a ver com essa história. Então, reveja, né, a sua ordem judicial aí e libere o meu bem, desfaça essa constrição. Então, os embargos de terceiro, eles vão exatamente para isso, né? Então, veja que é uma ação que vai, inclusive, ser proposta, né, por dependência à ação cinza, né? Porque foi desta ação cinza que saiu a ordem, né? E por essa razão é que vai ser uma ação de rito especial aí. Então, a alternativa correta aqui não tem outra, né? Letra A, opor embargo de terceiro para requerer o desfazimento da penhora que recaiu sobre o imóvel. Por quê? Porque o Carlos teve um bem seu penhorado e ele não é parte desse processo. Teve um IDPJ lá? Teve, mas ele não foi nem sequer citado nesse IDPJ, então ele está totalmente alheio a essa ação e sobrou para ele, né? Então ele vai lá com embargo de terceiro pedir aí, né, o desfazimento dessa constrição. Galerinha, então é isso, né? Chegamos aí ao final de mais uma aula. Nessa aqui nós conversamos sobre execução, sobre alguns procedimentos especiais importantes, né? Agora é a hora, pessoal, de você pegar aquela apostila das questões plus, né? Aquelas questões além dessas que nós resolvemos aqui e tentar resolver elas para que você possa aprofundar mais ainda os conhecimentos adquiridos nessa aula aqui, tá bom? Não deixe, pessoal, então, né, de assistir essa aula, continuar seus estudos, pega lá rapidinho aí, agora mesmo, vai lá, né? Pega a apostilinha das outras questões e resolve, vê qual é o seu rendimento, vê onde pairam algumas dúvidas, né? Foi resolver, ainda tem alguma dúvida sobre algum ponto que está em uma dessas questões, lê aí, né, o seu materialzinho, suas anotações dessa aula, lê a legislação destacada, né? Vê onde você está errando. Continua com dúvida? Manda uma mensagem para mim, que vai ser um prazer te responder. Tudo isso com o objetivo de gabaritar processo civil e ser aprovado no exame de ordem. Pessoal, temos mais uma aula, então não deixe de assistir e até ela. Tchau, tchau.